Olá, melhor turma, tudo bem convosco? Bom, feliz ou infelizmente estamos aqui nessa condição atual do país e do mundo, mas precisamos de qualquer forma continuar, tá? Eu espero que vocês estejam informados a partir dos órgãos de informação oficial. Escusem-se de estar aí buscar informações na internet. Bom, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico e social. Na verdade, nós sabemos que essas aulas são mesmo de caráter presencial, né? Porque são aulas de debate, são aulas que cada um de vocês dá o seu parecer e etc. Principalmente numa situação dessa, nós estaríamos a analisar até que ponto essa situação, essa pandemia do coronavírus vai afetar a economia e até mesmo a própria a sociedade, né? Ou as sociedades. Cada um de vocês devia dar o seu ponto de vista quanto a isso, mas infelizmente não estão aqui para darem o vosso ponto de vista. Mas eu sei que nas outras oportunidades poderemos escolher cada um ponto de vista do outro para analisarmos e vermos então até que ponto esse Covid-19 vai afetar principalmente a economia do nosso país, que já não é a das melhores. Se estamos em crise desde 2014, isso só veio mesmo piorar. Olhando ainda mais para o preço do barril de petróleo, é uma coisa que devemos analisar muito, mas muito bem para os próximos anos, né? Angola poderá estar a enfrentar um dos piores momentos da sua existência. Vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento, dois aspectos da mesma realidade. Se vocês bem se lembram, essa é uma aula que já deveríamos ter muito antes dessa situação. Então, esta aula vai acontecer e será dada hoje. Embora não seja presencial, né, no sistema presencial, mas eu sei que vocês vão acompanhar. No vosso livro, na página 32, vocês vão encontrar esse tema. E, bom, vamos aqui falar sobre alguns aspectos relevantes quanto ao desenvolvimento e crescimento. Vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Embora o crescimento faz parte do desenvolvimento, né? O conceito de desenvolvimento emana do conceito de crescimento, mas na verdade vamos ver aqui uma distinção entre crescimento e desenvolvimento. Bom, na história da humanidade, a problemática de desenvolvimento é relativamente moderna. Moderna por quê? Porque anteriormente, né, o mundo parece que estava ou era estático. Não tinha muito, não havia muito desenvolvimento, ou não havia desenvolvimento, e as sociedades eram essencialmente agrícolas, sem algumas técnicas e prontos. Não haviam grandes técnicas, não haviam indústrias, e isso foi durante muito tempo. Só depois da Revolução Industrial e da consolidação do sistema capitalista é que as sociedades encontraram então um rumo para o desenvolvimento, senão antes dessa época não havia quase nada. Vocês podem sublinhar esse segundo período aqui do primeiro parágrafo.
podem sublinhar aqui para ver, para marcar mais ou menos quando é que começou então o processo de desenvolvimento, né? Porque antes disso, antes da era capitalista e antes da Revolução Industrial, o mundo estava numa situação de quase estagnação. Ok. Então, com a Revolução Industrial, surge a força mecânica, a produção fabril e o contínuo progresso técnico que vai permitir a acumulação do capital e o desenvolvimento do capitalismo. Tudo isso se deu depois da Revolução Industrial. Então, depois ali, vamos ver que a produção industrial ou o desenvolvimento industrial no mundo foi de tal modo grande, né? E a produção industrial foi criando, foi sendo cada vez maior, cresceu entre 15 e 20 vezes o PIB, né, ou a produção industrial per capita. O per capita, essa é uma expressão latina que usada na estatística para indicar uma média, ou também podemos considerar Desculpa, podemos considerar assim, cabeça por cabeça ou por pessoas. Depois da Segunda Guerra Mundial e com acesso à independência dos países, até colonizados, foram postas em relevo as grandes desigualdades de desenvolvimento, ou seja, os países colonizadores, né, começaram a ter poder sobre os países colonizados, e então aí deu-se a chamada grande desigualdade. Os países industrializados tinham enriquecido em função dos países colonizados, né? No caso, os países colonizados, porque tinham muitos recursos naturais, acabaram dando ao crescimento ou asas ao crescimento dos países industrializados. Na segunda metade do século XX, a segunda metade do século XX foi marcada pelas questões do desenvolvimento. Também podem sublinhar aqui o início, então, do tema sobre desenvolvimento que muitos estamos aqui a falar. Admilde está aqui. Admilde está a sublinhar com rosa. Tá tudo bem, né, Admilde? Oh, Jesus! Admilde está nervosa. Tá bom, não liguei muito isso. Bom, e com esse tal desenvolvimento também surgiram vários problemas sociais e econômicos, como o aumento do desemprego, a exclusão social, a miséria, a violência. Todos esses problemas também vieram a partir começaram a surgir a partir dessa fase onde começou a tal questão do desenvolvimento, onde a criação de riqueza não parava ou não para de aumentar. Em vários países, muita gente ficou a viver em situações confortáveis, quando em outros países a situação não era a mesma. Surgiu-se então, foi a era de várias descobertas, onde as pessoas tinham a oportunidade de estar muito tempo a estudar, a fazer pesquisas, a fazer investigações. Isto estamos a falar dos países desenvolvidos, usando objetos mais sofisticados para fazer o trabalho, enquanto outras pessoas continuavam na miséria e na fome. Isso é nos países
menos desenvolvido. Aqui diz que 1/4 da população do mundo permanece em situação de grande pobreza, enquanto as outras estavam já a aumentar as suas riquezas. Estes dois fenômenos opostos participam do mesmo processo de modernização. E o que mais choca é justamente essa simultaneidade, o fosso crescente entre países mais pobres e os mais ricos. Okay? Os mais ricos continuaram a ter muito mais e os mais pobres também continuaram a necessitar cada vez mais. Entre aqueles que fazem parte do processo de desenvolvimento e os que foram excluídos, quer a nível internacional, quer no seio das diferentes sociedades. Okay? Há países que nem são tidos nem achados nesse âmbito do desenvolvimento. Então, é daí que nós vamos ver que o processo de desenvolvimento gera o crescimento, mas também gera alguma desigualdade. É o que nós vemos ali. Depois vamos acompanhar, ou vocês vão ler o documento 1 e 2, que fala sobre o mau desenvolvimento. Se é desenvolvimento, tem de ser para todos, né? Agora, quando uns desenvolvem, uns enriquecem e outros não, então estamos a falar de um mau desenvolvimento, um desenvolvimento daqueles que não foi bem planificado, né? A tal mudança que não é progressiva, mas sim regressiva. Então, depois aqui vamos ver a definição de desenvolvimento e crescimento, e desenvolvimento. Sublinhem, por favor, a definição de crescimento. Isso aqui é para um dos rapazes. O crescimento é um fenômeno de natureza quantitativa que define a evolução da atividade econômica, ou seja, o crescimento está ligado à questão de quantidade de bens e serviços produzidos numa determinada sociedade e posta à disposição das pessoas. O crescimento está ligado a questões econômicas, a questões comerciais. Já o desenvolvimento vai abranger toda uma vasta estrutura, quer no âmbito social, no âmbito econômico, a nível global, ok? E o desenvolvimento também está ligado a questões qualitativas e não quantitativas. Essas são uma das questões que vocês devem ver para diferenciar, então, os termos, né, o conceito de desenvolvimento do conceito de crescimento. Eu, ao preparar a vossa aula, já fui sublinhando aquilo que é mais importante. Por isso é que em algumas aulas vocês encontram o meu livro assim um tanto quanto riscado, infelizmente. Mas na maior parte das vezes eu faço isso a lápis. Então vocês... Ai, meu Deus. Desculpem. Vocês também podem sublinhar, conforme eu já disse. Não há problemas. Sublinhem, mas sublinhem bem. Né? E tudo aquilo que vocês acharem também que é importante para sublinhar e eu não vos pedir, vocês podem sublinhar normalmente, tá? Bom, então vamos... Já falamos da questão do crescimento. O desenvolvimento, né, emana do conceito de crescimento. Os seus elementos econômicos estão contidos no crescimento e são inerentes a estes. No entanto, o desenvolvimento engloba mais do que os elementos econômicos, envolvendo alterações qualitativas. É um conceito globalizante que encontra os seus elementos no campo extra-econômico. Quer dizer que não é só economia, implicando a combinação de transformações sociais e mentais de uma população, tornando-a apta a fazer crescer cumulativa e duradouramente o seu produto real global com tendência para a difusão
harmoniosa dos efeitos do crescimento e em toda a sociedade. Vamos ver que a questão, embora o conceito de desenvolvimento emana do conceito de crescimento, mas vamos ver que o desenvolvimento é um termo mais abrangente, ok? E também vamos ver aqui o documento 3 e 4. Mas vocês podem, sim senhora, ler, vão ler em casa os documentos, né? Vamos só ver aqui exemplos de mau desenvolvimento, é a desertificação, a explosão demográfica, urbanização selvagem. Quando não se projeta esse tal crescimento, acaba ficando desse jeito, né? Depois começamos, ao invés de criar soluções, acabamos arranjando mais problemas. Tá? E então, nos vossos livros, na página 33, vocês vão encontrar aqui o documento número 2, que fala sobre a distribuição mundial das primeiras carências humanas. Vão acompanhar muito bem esse quadro, onde vai falar sobre pessoas que não têm a esperança de vida aos 40 anos, nos continentes, as pessoas que não têm acesso à água potável, os adultos analfabetos, as crianças subnutridas ou malnutridas, menores de 5 anos, e ainda as pessoas vivendo abaixo da linha de privação de rendimentos. No documento número 2, que chega a ser um dos mais importantes que nós temos aqui, nós vamos encontrar, número 3, perdão, vamos encontrar então a distinção entre desenvolvimento e crescimento. Diz assim: crescimento não é o mesmo que desenvolvimento. O crescimento traduz-se na expansão da produção. Desenvolvimento requer crescimento econômico. Crescimento inclui o progresso técnico. Desenvolvimento implica também planeamento territorial, desenvolvimento dos diferentes ramos da produção, redução da desigualdade, melhoria da qualidade de vida, satisfação das necessidades básicas de toda a população, garantia das liberdades e respeito pelos direitos humanos, respeito pelo ambiente e gerações futuras. Já o crescimento, né, modifica as estruturas econômicas e implica aumento de investimento, desenvolvimento do comércio, aumento do consumo, não se preocupa com a redução da desigualdade, nem tampouco com a prevenção do ambiente. Ok? Então, é só para vocês verem mais ou menos. O crescimento está ligado à economia, a questões simplesmente econômicas. Já o desenvolvimento tá preocupado com o despertar e o crescimento até mesmo da população. Perdão, e por isso é que nós estamos a ver aqui, né? Os países industrializados, na maior parte deles cresceram, né? Primeiro cresceram e depois chegaram até o tal desenvolvimento. Já os países subdesenvolvidos ou os mais pobres, esse crescimento não tem sido como esperado ou como almejado. E depois vamos ver aqui, tem o quê? O crescimento é medido por indicadores econômicos e o desenvolvimento é medido por indicadores econômicos, sociais e culturais. Por favor, retenham essa diferença entre crescimento e desenvolvimento. No documento número 4, fala sobre a erradicação da pobreza e dos direitos humanos. Os países pobres precisam crescer muito mais depressa para gerar recursos que financiam a erradicação da pobreza e a realização dos direitos humanos, senão não tem como. Senão não tem como, porque o crescimento econômico não é suficiente para
atender a demanda desses países pobres. Depois, no documento número 5, as desigualdades do nosso tempo, aqui vem dizer mais ou menos como é que essas desigualdades têm acontecido na sociedade, onde cada um está preocupado com o que é seu. Vamos falar de essas desigualdades, podem ser desigualdades tradicionais, desigualdades tecnológicas, desigualdades econômicas e por aí fora. Então, vocês vão ler muito bem esses documentos para poderem perceber melhor. Eu só fiz uma passagem assim muito rápida dessa aula, que é o crescimento e desenvolvimento. São dois aspectos da mesma realidade, mas que são diferentes. Então, até a próxima aula. Fiquem bem, paz e amor. Beijos.